Olá, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós trataremos a respeito da história da Bíblia e tentaremos responder o que é, afinal, a Bíblia Sagrada. Será que você já se perguntou o que é a Bíblia Sagrada? Ou como será que ela chegou na minha mão? É isso que nós trataremos aqui hoje. Para começar, a Bíblia, o próprio nome diz, no original, é um conjunto de livros. Mas como assim um conjunto de livros? Porque a Bíblia Sagrada, esse livro que você provavelmente tem aí na sua mão, se não tem, já viu em algum lugar, ele não é um livro só. Ele não é uma narrativa de qualquer outro livro que você pega do início ao fim, lê e ele é uma coisa só escrita por um autor. Não. A Bíblia, ela é um compilado. Aqui você tem 66 livros. E 66 livros divididos da seguinte maneira. Você tem 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O que isso quer dizer? Antigo e Novo Testamento. Pensem aí. O que divide esse período é Jesus. Então você tem 39 livros, iniciando lá por Gênesis, indo até o profeta Malaquias, que é considerado o Antigo Testamento. Depois você tem um período intertestamentário, aquele período que divide os dois testamentos, período em que não havia profeta, não houve escritos inspirados nesse período. E você vai entender por que eu dei uma ênfase a escritos inspirados, porque outros escritos existiram, nós falaremos daqui a pouco. Depois você tem a vinda de Jesus Cristo, você tem a morte, ressurreição e a ascensão de Jesus, e a partir de então você tem ali o Novo Testamento, começando pelos evangelhos, sendo mais específico Mateus, e indo até Apocalipse. Esse é o contexto, a Bíblia é esse compilado de livros. Desses 66 livros, nós tivemos mais de 40 autores que efetuaram a escrita, desde pescadores a médicos. Então você tem um compilado também de autores bíblicos. Agora abordaremos a seguinte questão: como esses compilados de livros chegaram até a nossa mão nos dias de hoje? Pensem aí, quando Moisés começou a escrever lá os primeiros livros da Bíblia, que são o Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, a partir de então foram havendo vários outros escritos que iam se incorporando. Na hora que você termina lá com Malaquias, você tem os 39 livros fechados. Por que anteriormente eu falei que nesse período intertestamentário de 430 anos, entre o Antigo e o Novo Testamento, não houveram escritos inspirados? Por quê? Nesse período houveram diversos outros autores que escreveram a respeito de conteúdo teológico. Muitos rabinos escreveram, muita gente escreveu. Só que os próprios judeus não aceitavam esses livros como sendo inspirados. Então, a própria comunidade judaica, eles não consideravam esses livros como inspirados. Então, fecharam ali naquele número de 39. E por que é importante saber? Porque esses 39 livros, a igreja cristã posterior, ela os adotou. Então já veio fechadinho ali o pacote, ficou até mais fácil. E esses 39 livros é o que nós aceitamos hoje. Nós quem? Nós reformados. Porque a Igreja Católica Romana, ela tem alguns livros a mais. Nós falaremos disso posteriormente. Os judeus, eles dividiam o Antigo Testamento da seguinte maneira: leis, profetas e escritos. Diferente de como nós dividimos hoje. Nós dividimos da seguinte maneira: o Pentateuco, ou os livros da lei, que são 5 escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos, que são Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. São os livros históricos. Depois nós temos os livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Depois nós temos os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E depois nós temos, para finalizar, os profetas menores:
Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Percebam que é uma divisão interessante. São 5 livros, depois você tem 12, depois você tem 5, você tem 12, você tem 5. Sempre nesse número. É bem interessante e até mais fácil para decorá-los e saber aí quais são. E foram todos esses livros que nós herdamos. Uma observação importante aqui. Por que eu falei primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas? Porque todos os livros que estão no Antigo Testamento, como eu já disse, são livros, ou seja, se fala no masculino. Então, por isso que se diz primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, e não primeira Reis, segunda Reis, primeiro Crônicas, segunda Crônicas. E por que lá no Novo Testamento você, por exemplo, vai falar primeira Timóteo, segunda Timóteo, primeira Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses? Porque lá no Novo Testamento ali já não são livros, são epístolas, são cartas. Cartas feminino, por isso que fala no feminino. Isso só uma observação. Agora vamos partir para como tudo isso chegou na nossa mão. No século IV, a Igreja Cristã ela reconheceu os 66 livros como sendo inspirados. Então, aqueles 39 que nós recebemos de herança dos judeus e os outros 27 do Novo Testamento, que depois nós falaremos como chegou nesse número. E por que eu falo que a Igreja reconheceu esses livros? Porque a Igreja Católica Romana, ela fala que quem determinou quais são os livros do cânon sagrado. Então, se ela determina qual faz parte da Bíblia e qual não faz, ela se equipara à Bíblia. Por isso que há essa grande divergência entre nós, reformados, e a Igreja Católica Romana. Nós acreditamos na Bíblia como sendo a única regra de fé e prática, e ela tem o aspecto superior. Já na Igreja Católica Romana, não. A Igreja, o magistério, eles se colocam em pé de igualdade com a Bíblia Sagrada, justamente por essa questão que eles dizem que eles que impuseram ali quais são os livros. Mas não foi assim. Vocês vão ver aqui mais para frente que, na verdade, os próprios livros, a própria Sagrada Escritura, ela se impôs. E a Igreja só reconheceu que eram aqueles livros, os 66, que eram inspirados. No período intertestamentário, aquele período dos 400, 430 anos, foi produzida muita literatura naquele período. Mas essa literatura não foi considerada inspirada. Por exemplo, ali naquele período surgiu Apocalipse de Moisés, Ascensão de Isaías, primeiro livro de Enoque, citado por Judas. Judas citou ele, a Judas que tem na nossa Bíblia, cita esse livro de Enoque, porém ele não foi considerado inspirado. Ué, mas espera aí, nossa, Judas citou esse livro não inspirado? Sim, ele citou. O problema é, o livro ele não era inspirado, mas isso não quer dizer que dentro dele não teriam algumas verdades nas quais Judas foi lá e pegou. Moisés também se utilizou de literatura da época para escrever o Pentateuco. Então, a partir do momento que o autor inspirado ele usa um texto que não é inspirado, aquele texto, aquele pedacinho que ele utilizou se torna inspirado. Mesma coisa Paulo. Paulo citou filósofos, citou literatura secular da época. Na hora que ele traz para dentro do cânon, na hora que ele traz para a escrita dele, ele torna aquela verdade que está lá como sendo inspirada, não o livro todo que está lá. Então, você tem lá o primeiro livro de Enoque, citado por Judas, você tem 4 livros dos Macabeus, você tem Eclesiástico, que é diferente do Eclesiastes, que nós temos na nossa Bíblia, Tobias, Judite, Baruque, etc. Tiveram vários escritos naquela época. Os próprios judeus, como eu já disse, eles não aceitavam esses livros como inspirados. Depois de Jesus, houveram centenas de escritos também. Então você tem escritos no período intertestamentário e você tem depois de Jesus também. Só evangelhos que na nossa Bíblia você tem Mateus, Marcos, Lucas e João, logo no início do Novo Testamento. Na época surgiram mais de 100 evangelhos tratando de Jesus. E o que eles fizeram? Eles foram tentando escrever sobre coisas que não estavam escritas nos evangelhos que nós temos hoje. Então a curiosidade humana foi aflorada e eles tentaram escrever o que Jesus fez quando era criança, o que ele fez quando ele era adolescente,
que ele fez até os 30 anos, quando começou o ministério dele. Tentaram escrever sobre a história de Maria, de José, enfim, tentaram completar lacunas aí. E isso muito utilizando a imaginação. Então esses livros foram rejeitados pelos próprios cristãos lá do início da igreja. Exemplo desses escritos, você tem o Proto-Evangelho de Tiago, você tem o Evangelho de Tiago, livros sobre o nascimento de Maria, história de José o carpinteiro, Evangelho dos Hebreus, etc. E esses livros, esses escritos, eles acabam dando margem para muitas coisas. Por exemplo, a Igreja Católica Romana ela tem oração pelos mortos. De onde ela tirou isso? De livros apócrifos. Se não me falha a memória, de Macabeus, especificamente, essa questão da oração pelos mortos. Então você cria muita doutrina baseada em escritos que não foram inspirados. Com o passar do tempo, nós temos a figura de Marcião. Marcião considerava que a Bíblia era apenas o Evangelho de João e algumas cartas de Paulo. Ele foi o primeiro a tentar fazer um cânon. O que significa cânon? Uma lista de livros sagrados, aqui se referindo ao Novo Testamento. Então Marcião tentou fazer lá essa listinha dele. Tirou tudo, deixou João e algumas coisas de Paulo. Depois dele surgiu Montano. Montano dizia que suas profetisas, ele tinha duas, recebiam inspiração diretamente de Deus. Então, se as profetisas dele recebiam inspiração diretamente de Deus e escreviam isso, logo, isso era tão autoritativo quanto os textos bíblicos. Esse é um perigo que hoje em dia nós vemos muito por aí também. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, você teve diversos escritos e houve a necessidade de definir o que era e o que não era inspirado. Por isso que no Concílio de Hipona, que ocorreu em 393 d.C., foi reconhecido o cânon bíblico. Detalhe importante, o mesmo cânon bíblico que nós temos hoje, os 66 livros, foram reconhecidos aí no ano de 393. Você tem que pensar historicamente que quando, por exemplo, Paulo escrevia uma carta e mandava para determinada igreja, chegava lá, eles viam a autoria, opa, foi Paulo que escreveu. E o que acontecia? Eles copiavam essas cartas. O que acontece? Essa carta que Paulo escreveu ia manuseando, ia passando de mão em mão. O que acontece? Em determinado momento ela extinguia. Por isso que hoje em dia nós não temos os textos originais lá do Novo Testamento. Mas nós temos cópias fidedignas. E essas cópias que foram passando de geração em geração até nós termos a nossa Bíblia de hoje. E eu falei que o Concílio de Hipona ele reconheceu quais eram os livros que deveriam ser incluídos no cânon sagrado. Mas assim, será que eles tinham critério para fazer isso? Ou será que era no chute? Ou será que era assim, isso aqui eu gosto eu ponho, isso aqui eu não gosto eu tiro? Não, eles tinham critérios. Quais eram os critérios? Primeiro, deveriam os livros ter sido escritos ou por apóstolos ou por alguém próximo deles. Por exemplo, vamos lá nos evangelhos. Você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 evangelhos, só 2 foram escritos por apóstolos, que é Mateus e João. O Marcos e Lucas, eles não eram apóstolos. Marcos, que escreveu, ele é o conhecido João Marcos, aquele que andou com Paulo, aquele que Paulo pede a presença dele quando ele está lá preso em Roma. Então ele estava no círculo apostólico. E Lucas a mesma coisa, ele acompanhou Paulo nas viagens dele. Então por isso que eles são reconhecidos aí os 4 evangelhos. Então esse foi o primeiro critério. Uma observação importante a ser feita é que a carta aos Hebreus, lá no nosso Novo Testamento, hoje em dia você não tem certeza quem foi o autor daquele escrito. Só que na época em que foi feito lá o cânon, os hebreus eles consideravam que quem tinha escrito foi o apóstolo Paulo. Então por isso que ele foi incluído lá. Hoje em dia a gente não tem certeza absoluta se foi Paulo ou não que escreveu, mas ele é reconhecido como integrante do cânon sagrado. O segundo critério: os ensinos deveriam concordar com os ensinos dos apóstolos. Afinal, os apóstolos eles tiveram contato direto com Jesus Cristo. Você imagina você ter contato direto com Jesus durante 3 anos, 24 horas por dia. Olha que ensinamento que eles receberam. E aí Jesus Cristo
ressuscitou, depois o Espírito Santo veio de uma forma especial nos apóstolos, e você percebe que os ensinos deles foi o que deu sustentação, que na verdade não eram deles, né, de Jesus, o ensino de Jesus através deles, foi o que deu a sustentação ali para o início da igreja. Então você não poderia ter escritos que discordavam dos ensinos dos apóstolos. Se você tiver um escrito lá que discorda, você tirava ele da lista dos livros inspirados. Terceiro critério, a universalidade. O que isso quer dizer? Os escritos reconhecidos e utilizados nas igrejas. Os judeus ele é um dos povos que já foram mais perseguidos do mundo. E você tem judeu espalhado por todo lado. Lembrando que no ano 70, Roma invadiu Jerusalém, destruindo o templo e tudo mais, você teve ali uma saída muito grande de judeus para o mundo inteiro conhecido da época. E você tinha igrejas lá. Aquelas igrejas que você vê citadas no Novo Testamento, a maioria delas ficam ali na região da Ásia Menor, mas você também tinha judeus de um grande grupo em Antioquia, em Alexandria. Então você tinha no Egito, você tinha ali na área da Síria, você tinha judeu espalhado por tudo que é lugar. E esses judeus, em Jerusalém, obviamente, eles tinham os seus escritos ali, e eles tinham os escritos que eles utilizavam como Sagrada Escritura. Então o que aconteceu? O que quer dizer essa universalidade? Os escritos reconhecidos eram aqueles que eram utilizados por todas essas igrejas. Você tinha ali uma unidade entre todas as igrejas. Não era assim, a igreja de Antioquia usava tais livros e a igreja lá de Filipos usava outra relação de livros. Não, eles tinham uma unidade ali. E isso foi levado em conta na hora de se reconhecer o cânon também. Isso tudo foi para o reconhecimento do Novo Testamento. Porque, como eu já disse no início, o Antigo Testamento ele foi adotado pelos cristãos dos judeus. Então, quanto ao Antigo Testamento, não teve tanto problema assim. Já no século I e II, já haviam listas circulando com relações dos livros do Novo Testamento considerados inspirados. Por exemplo, o Cânone Muratori é a lista mais antiga e que tem praticamente todos os 66 livros que temos hoje na nossa Bíblia. O Cânone Muratori, também conhecido por fragmento muratoriano ou fragmento de Muratori. Por que fragmento? Porque algumas partes dele foram danificadas. Foi escrito por volta do ano 170. Então percebam, foi escrito bem antes do Concílio de Hipona e muito antes do que o Concílio de Trento, lá depois do século XVI. Olha, vejam a imagem dele aí, ó. Aí você tem a lista dos livros que eram considerados inspirados e eram adotados pelas igrejas cristãs lá no início. Passado alguns anos, depois que o Concílio de Hipona reconheceu o cânon dos 66 livros, o Papa determinou que Jerônimo fizesse a tradução dos escritos lá na época originais para o latim. O latim era considerado a língua oficial, tanto da igreja como do mundo. E aí o que aconteceu? Jerônimo, que tinha conhecimento de grego, de hebraico, ele começou a fazer essa tradução, e de latim, obviamente. Então, Jerônimo, que nasceu em 347 e morreu em 420 da era cristã, ele traduziu as diversas traduções que haviam na época de outras línguas, como grego, como hebraico, para o latim. Quando ele foi fazer a tradução, ele incluiu diversos livros apócrifos, livros que não eram considerados inspirados, todos no Antigo Testamento, nada no Novo Testamento. Isso é importante de dizer, porque a nossa Bíblia e a Bíblia católica, o Novo Testamento ele é igualzinho, os livros são iguais. Porém, há uma diferença quanto ao Antigo Testamento. Ele incluiu como apêndice, então ele traduziu a Bíblia inteira, que é chamado de Vulgata, inclusive é a Bíblia oficial hoje em dia da Igreja Católica Romana. Então ele traduziu a Bíblia inteira e colocou 7 livros como apêndice da Bíblia, lá no final. Colocou como apêndice. E ele incluiu alguns escritos em Esther e Daniel. Esta foi a Vulgata, que foi a Bíblia utilizada na Idade Média. E hoje em dia, até hoje, lógico, para os estudiosos que vão ler em latim, porque latim hoje em dia é língua morta, e a Igreja Católica ela traduziu depois para o português e para as outras línguas também a Bíblia. E qual que é a diferença em especial entre a Bíblia católica romana e a Bíblia
evangélica, protestante, reformada. A diferença é que a Bíblia Católica Romana ela possui 73 livros e não apenas 66. Nela, na Bíblia Católica, há os 7 livros apócrifos que foram incluídos por Jerônimo, que são Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque e algumas adições em Esther e no livro de Daniel. Na Reforma Protestante, voltou a adotar os 66 livros. Esses livros apócrifos saíram. Aí o que aconteceu? Houve a Reforma Protestante e logo na sequência houve a Contra-Reforma, que foi a reforma da Igreja Católica. Eles tiveram que reformar algumas coisas, eles estavam perdendo o campo e eles falaram assim, não, agora a gente vai ter que lutar contra esse movimento que está crescendo muito, que era a Reforma Protestante. Na Contra-Reforma Católica, houve um concílio, que foi chamado de Concílio de Trento, que foi realizado lá, nos anos de 1545 a 1563. Nesse concílio foi confirmada a Vulgata e, detalhe importante, aqueles livros apócrifos, os 7 que eu falei que estavam em apêndice na Bíblia, como fosse uma parte fora, eles entraram na Bíblia, agora como livros chamados de deuterocanônicos. Então, a partir de então, eles fizeram parte da Bíblia como um todo. Aqui nós praticamente dissemos a historicidade da Bíblia, como ela chegou na nossa mão, todos esses processos, lógico, rapidamente, porque não dá para entrar em tanto detalhe assim, mas é um assunto muito interessante para que nós estudemos. E a Bíblia, agora falando do contexto dos escritos mesmo, a Bíblia ela traz como tema central a revelação que Deus fez de si mesmo. A revelação que Deus fez de si mesmo, nós podemos dividir em 4 fases: criação, queda, redenção e consumação. Lá no início da Bíblia, em Gênesis, você vai ter lá o relato da criação e da queda. Depois, praticamente a Bíblia inteira, você vai ter escrito sobre o plano de redenção. E por fim, nós teremos lá a consumação. Quando você tem isso em mente, você vai ler a sua Bíblia de uma forma diferente. O centro da Bíblia é Jesus. Então, o Antigo Testamento, ele aponta para o Messias que haveria de vir. E o Novo Testamento aponta para o Messias que já veio. Então, o centro da Bíblia está em Jesus Cristo. Por isso que nós não podemos estudar uma coisa isolada da outra. Tem gente que hoje em dia só quer estudar o Novo Testamento e quer ignorar o Antigo. Você não pode fazer isso. Você tem que estudar o Antigo Testamento sob a luz do Novo e vice-versa. O Novo sob a luz do Antigo. É uma coisa só. Há uma unidade ali. Então, o pessoal que viveu na época do Antigo Testamento, eles eram salvos como? Pela fé no Messias que viria. E o pessoal do Novo Testamento? Com fé no Messias que já veio. Então, aqui você tem a unidade da Bíblia como um todo. A Bíblia é um livro divino e humano. Por quê? Porque Deus ele inspirou, através do Espírito Santo, inspirou os autores bíblicos. Não ditou. É diferente. Você não vai ter o Espírito Santo ditando ali no ouvido do autor bíblico e ele escrevendo. Não, ele recebeu essa inspiração e essa inspiração ele escreveu e esse texto, por isso que ele é considerado inspirado. Conclusão. A Bíblia é um livro humano e divino, inspirado pelo Espírito Santo e escrito por mãos humanas. Ela tem uma unidade, ela tem a revelação de Deus, quem ele é, o que ele espera de nós, e ela não deve ser lida pescando versículos fora de contexto. Ela tem uma unidade, ela não se contradiz nesses 66 livros. Ela tem um objetivo que é apresentar Cristo, que é apresentar Deus, que é apresentar o que ele quer de nós, que é apresentar a criação, a queda, o plano de redenção e a consumação do século. Ela é inspirada, ela é infalível, confiável e inerrante. Essas são as características que nós temos das Sagradas Escrituras. Por isso que nós não podemos ignorá-la. Aqui nós temos a palavra do Deus vivo diretamente para nós e nós devemos fazer jus à maravilha que é termos esses livros na nossa mão. Vocês percebam os problemas pelos quais eles passaram desde o início,
é texto que é texto que não é, aquela briga, e vai e volta e vai. E aí você tem países onde houveram determinações da destruição das Sagradas Escrituras, como países comunistas, como a Alemanha nazista. Você tem perseguições hoje em dia em países pelo simples fato da pessoa portar uma Bíblia. Então, dê valor à Bíblia que você tem na sua casa. Leia a sua Bíblia. E aí você vai me perguntar, mas como é que eu vou ler? Eu pretendo gravar um outro vídeo falando um pouco a respeito da interpretação bíblica, que pode parecer fácil, mas não é fácil. Mas ao mesmo tempo é fácil. Mas ao mesmo tempo não é fácil. Ficou confuso? Esperamos no próximo vídeo desfazer essa confusão aí, beleza? Então, que Deus abençoe sua vida. Qualquer dúvida, mandem aí na descrição. Um forte abraço e até a próxima.